Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Estamos juntos hoje para mais uma conversinha sobre obsessão, desafio do momento. Mas antes vamos fazer, como de costume, a nossa vibração planetária. E mais do que nunca, no mês de São Francisco, nós sabemos que São Francisco nunca abandonou a terra, que ele está sempre assessorando o nosso governador planetário, Cristo. E temos certeza que junto à luz de Assis, a Clara, nossa querida Santa Clara, também está iluminando, intuindo, inspirando aos governantes, a todos que são direta ou indiretamente responsáveis por nossa harmonia, a paz do planeta, a harmonia entre os povos, países, e alcançando assim uma psicosfera menos densa, menos tensa, mais feliz. Fechemos os nossos olhos e vamos imaginar a Pleiade de Cristo com nossa Santa Maria, sua mãe, nossa mãe também, São Francisco de Assis, Irmã Clara, e toda a Pleiade de luz, com as mãos derramando bênçãos de paz, de saúde, de harmonia sobre o planeta Terra, sobre todos os povos e países, eliminando dos corações mais endurecidos sentimentos como ódio, vingança, preconceito, para que possamos estabelecer já a nossa nova era através da modificação da paisagem e cenário nos nossos corações e mentes. Assim, quando homens forem bons, o mundo também será bom. Então vamos imaginar, vamos mentalizar todos da Pleiade do Cristo, emanando a paz, o amor, a amorosidade, a harmonia, a saúde, o equilíbrio. E assim, por que não, para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, em especial com a ajuda de Ismael e de Bezerra, emanando novas energias para que o povo não sofra tanto, menos desigualdade, mais justiça, alimento nos pratos de todos que sentem fome, paz também para aqueles que têm fome de paz, de justiça. Vamos trazer estas energias para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E que assim seja e assim será. E nós vamos iniciar a nossa pequena reflexão, uma reflexão curta, uma reflexão bem singela sobre o assunto obsessão, desafio do momento. E vamos englobar, sintetizar esse momento, não só como um momento de transição planetária, não só como um momento pandêmico, que é muito desafiante, impõe novos comportamentos, novas atitudes, mas um momento em que não é imposto, mas é
um convite que as leis divinas e naturais, nosso querido Pai e Mãe Deus, Divina Presença, faz para todos nós, espíritos imortais, que é o de transmutar, de evoluir, de procurar ser melhor, de se melhorar e também de colaborar com todo esse processo que está acontecendo no planeta Terra. Nós estamos vendo que esse momento não é só um momento na nossa cidade, na nossa casa, dentro de mim, no nosso país, nem no globo. É no universo. É nos universos. São em todos os cantos. Deus não impõe, mas Ele propõe que evoluir é lei. Somos convidados a evoluir. Então, esse momento é um momento de processo individual e processo coletivo. No processo individual, o que seria a obsessão? E no processo coletivo, o que seria a obsessão? E quais os desafios que podemos encontrar dentro dessa palavrinha obsessão? E quando nós falamos obsessão, nós poderemos fazer uma reflexão, um parêntese aí dentro da reflexão, uma outra reflexão, de que muitas pessoas, nesse período pandêmico, elas adquiriram transtornos, vários tipos de transtorno, inclusive da ansiedade. Então, o transtorno da ansiedade para um momento pandêmico é algo comum, é algo esperado. E não tem idade, não tem como evitar, muitas vezes, que uma criança, que um jovem, que um adulto ou que um idoso venha a sofrer desse transtorno da ansiedade por confinamento, por medo da pandemia, por necessidade, às vezes, de tratamento médico que impõe saídas constantes a consultórios ou aos hospitais. Quem faz hemodiálise não pôde parar de fazer hemodiálise. E muitas pessoas, pacientes, tiveram que, além do seu desafio já proposto da hemodiálise, eles tivessem que lidar com o desafio de ter medo de ir fazer o processo para que não viesse a adquirir mais complicações da moléstia e viesse a óbito. Então, vários tiveram transtorno da ansiedade. Pessoas com tratamento quimioterápico, de radioterapia, e assim sucessivamente, pessoas que precisavam trabalhar, precisavam manter as indústrias, de alimentos, de tecnologia e assim por diante, em atividade, para que chegasse até o mercado, até os clientes, a cada um de nós. Nós recebemos feijão, nós recebemos o açúcar, o café. Hora nenhuma o produtor pôde esquecer que estava numa pandemia. Então, nós tivemos muitos desafios, mas tudo isso é um convite para se autoavaliar, se autoperguntar até que ponto foi uma ansiedade, foi um desafio comum, inerente a uma situação de alto nível de estresse, como é uma pandemia, ou se tornou obsessão. Por isso que a gente colocou o título Obsessão, Desafio do Momento, porque o que nós estamos observando é que no cenário comum de uma pandemia, transtornos do sono, transtorno da ansiedade, situações e problemas de medo, de emoções, vamos dizer assim, intensas, nós estamos vendo que algumas pessoas estão adquirindo obsessões.
Obsessões no sentido de auto-obsessão e de obsessão realmente. Então, pessoas que nós estamos visualizando que estão completamente fora do padrão do comportamento que antes da pandemia eles tinham. Então, o que nós precisamos entender é que nesse momento existem vários recursos. O maior desafio desse momento em que qualquer enfermidade psíquica ou psicológica se aloje em nós, por exemplo, crianças que estão com o transtorno da ansiedade, com transtorno do sono, transtorno do humor, adultos, adolescentes, idosos, pessoas que já estavam acamadas também. É muito desafiante a gente procurar não deixar com que tudo isso seja agravado por falta de fé, falta de vigilância, falta de oração, falta de confiança em Deus, por não procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, até mesmo às vezes de um médico que possa ajudá-lo a fazer com que se torne menos difícil. Nós precisamos, todos nós que somos religiosos, principalmente, que eu sei que estou falando para espírita, cristão, espírita, nós precisamos deixar de nos abater por esse desafio do momento, por dúvidas, incertezas, por situações que nós sabemos que são transitórias, porque eu sei que a pandemia ainda não passou, mas vai passar. Tudo passa. Tudo passa. E a pandemia também vai passar. Talvez não passe ainda em 2021, mas em 2022 nós temos a certeza que já começamos um reforço para que a situação se torne muito mais confortável, que é a terceira dose. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos acompanhar as recomendações, o uso ainda de máscara, ainda o distanciamento social, dentro da medida do possível, não aglomerar, principalmente em lugares fechados. Nós temos recursos para que esse desafio ele possa ser um desafio possível. Que não seja algo que seja impossível, que seja algo que a gente não vai alcançar, não vai conseguir. Então, todo o nosso comportamento é o desafio de não se tornar, não se reverter em uma obsessão ou auto-obsessão, que é um processo mais complicado. Se eu me fixo em que determinado pensamento está ali todos os dias na minha mente, sabe? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer, ou então eu vou morrer, eu estou com medo, eu não vou sair. Se nós nos tornamos, com certeza, algoz de nós mesmos, porque nós somos vítimas de nós mesmos, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, nós é que gerenciamos, administramos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, o nosso verbo, somos nós. Eu não penso o que você manda, eu não sinto o que você sente. Então, quem gerencia sou eu sou administrador da minha empresa sou eu.
é meu corpo físico, meu corpo mental. Enquanto espírito imortal, eu sou o presidente da minha empresa, o administrador da minha empresa. Então eu preciso aprender a administrar essa empresa. E esse desafio do momento é não deixar com que os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desafios, porque o que é que eu tenho visto? Algumas pessoas me colocam no atendimento assim: eu estou com uma dor do lado direito do abdômen. Eu estou com um problema gastrointestinal. Não consigo dormir assim continuadamente. Quando dá 2 horas, 3 horas, eu interrompo, sem para quê, o sono, fico insone, e aí me vem pensamentos, eu não consigo conciliar de novo o sono. Sudorese à noite, pessoas que estão com sudorese, pessoas que estão criando muitas vezes no seu universo da tela mental, do seu psiquismo, condição de muito mais vulnerabilidade e trazendo a enfermidade para o corpo físico, porque é uma forma em que nós associamos. Existe tudo que nós fixamos na nossa mente, que nós pensamos, que nós recriamos, que nós alimentamos, nutrimos, vai com certeza se espalhando como um tipo de energia, tá? Pelo nosso campo, pelos nossos corpos sutis, corpos sutis. Psicossomático, o que é isso? É que o nosso psiquismo, o nosso pensamento influenciou de tal forma forte, continuamente, que o nosso corpo se submeteu à vontade da mente. Então, adoeceu, ficou com enfermidade. Um grande desafio para mim do momento é não deixarmos que os nossos medos, a nossa ansiedade, as nossas incertezas, que são normais sentirmos, elas se tornem maiores do que a fé, do que a certeza de que confiamos em Deus, de que a certeza de que tudo passa. E isso é uma forma, por exemplo, em 2020 eu comecei a estudar um pouco. Eu ia para o computador e para o Google e procurava saber sobre outras pandemias. E dentro dessa informação foi que me produziu em mim um êxito fantástico, que foi a certeza de que nós já tivemos muitas situações dessa. E pior para mim do que essa pandemia, se assim eu posso analisar, guerra. A Segunda Guerra Mundial. Porque é irmão matando irmão. É o desamor. É produto da vontade do homem matar outro homem, destruir nação. Isso para mim, a bomba de Hiroshima, para mim, isso aí. Então isso me responde a muitos anseios, a muitas incertezas. E me veio uma memória no ano passado de meu pai, que quando ele nasceu em 1922, o pai dele costumava ainda sair usando um pano no nariz, tapando o nariz e boca. E eu era garota, eu devia ter uns 6, 7 anos, e eu disse: por que, papai, seu papai fazia isso? E ele disse para mim: porque em 1918 teve uma pandemia. Papai, eu não sei o que é pandemia. E aí ele foi me explicando. E ele me contou a história da gripe espanhola. Quantas milhões de pessoas morreram e como foi um abalo muito grande. Então, a ciência era uma, as pessoas eram outras, o mundo
com certeza também era outro. Nós encontramos hoje, claro que as vacinas estão ainda por 5 anos em avaliação, em observação de efeitos que a gente só vai saber daqui a 4 anos. A gente não vai saber agora quais são as reações. Nós estamos querendo ser imediatistas, né? Nós estamos vendo as reações imediatas. Dor, febre, isso, aquilo. Mas a longo prazo a gente só vai saber depois de 5 anos. E foi assim por todo sempre na ciência e na história da ciência. Isso não quer dizer que a vacina é melhor, é pior, é isso ou aquilo. É uma pandemia. O que se quer é que não se morram mais pessoas. Então, o que é a obsessão nesse momento? É estarmos ainda com o mesmo medo, a mesma ansiedade, as mesmas emoções que no ano passado, quando as coisas estavam muito mais graves. Então eu preciso melhorar. Se o quadro e o cenário vai melhorar, está melhorando, eu também preciso melhorar. Eu não vou flexionar, eu não vou deixar de usar máscara, eu não vou deixar de ter meus cuidados, mas eu vou flexionar no sentido comigo mesmo, de não estar impondo a mim uma ansiedade que vai se tornar uma obsessão. Então é isso que nós precisamos. É somente nesse momento é a chave para o êxito da nossa saúde. Porque nesse momento, e eu digo esse momento, eu ouvi Lázaro Ramos com Thaís dizer que quase se separaram porque a convivência, algo que eles nunca experienciaram, a convivência 24 horas no ar, os dois juntos, talvez aí eles se conheceram. E se resolveram ficar, é porque houve, né, um respeito pelas diferenças. Eles analisaram que, com certeza, a pandemia gerou em cada um comportamentos de impulsos, de emoções que eles não haviam ainda experimentado. Então, pense que esse desafio também trouxe para cada um de nós, mãe com filhos, pais com filhos, irmãos com irmãos, e sucessivamente. Até no trabalho. Eu tenho uma pessoa que disse assim: rapaz, eu convivia na minha sala com 6 pessoas, porque atendimento só por telefone, por computador, celular, um call center, né? Acho que é isso que fala. E nunca tinha reparado como as pessoas têm problema e o desafio da convivência. E aí ela diz que hoje ela conhece os 6 de forma diferenciada. E que no silêncio da sala, porque não podia, era só cada um na sua coxia, só ouvindo os atendimentos com o cliente, essas coisas todas. E ela disse assim: hoje eu sei que são 6 vidas completamente diferentes, com desafios imensos. Pessoas que vinham e eu dizia assim: essa pessoa chega atrasada todo dia, chega 5, 10 minutos, e descobriu que tem uma filha com hidrocefalia. A moça tem uma filha com hidrocefalia. E que toda vez que a mãe ia sair, a menina vomitava, fazia isso, fazia aquilo, e a irmã maior de 14 anos é quem toma conta. Então, a gente está conhecendo agora a gente, se autoconhecendo, de uma forma que a gente sabe que não é imposta. Deus nunca impõe, Ele sempre propõe, mas de uma forma mais intensa, mais integral e emergente, para lidar, inclusive, conosco mesmo e com esse momento. Então, o que é que acontece? Agora que as coisas estão
entre aspas, parecendo que estão já num ritmo menos rigoroso de pandemia, de estar só dentro de casa, não pode sair. Nós aí estamos somatizando aquilo que foi a pressão durante muito tempo na pandemia. Seja em casa com os nossos integrantes do lar, seja no trabalho, seja conosco mesmo, que sentíamos e que não pudemos extravasar. Então, agora é o momento de não deixar que essa ansiedade, que esse medo, que essa tensão gerada por todo esse longo, quase 2 anos, não se torne uma obsessão. E que a gente possa se tornar leve, livre e libertar o outro dos nossos julgamentos, né? Do nosso pensamento, de estar me dizendo assim, essa pessoa é isso, aquilo outro, porque essa pessoa também, com certeza, estava na gaiola dela, estava no desafio e não estava sabendo como lidar. Então, numa pandemia, vamos esquecer culpados e inocentes, porque somos todos culpados e inocentes. Então, vamos colocar nossa vida agora num novo ciclo. E não precisa ser dia de aniversário. O novo ciclo tem que ser começar dentro de mim, numa proposta de bom ânimo. Vou respirar. Vou deixar com que o que o outro faz, o que o outro diz, não pode modificar o meu cenário interior. A minha paz ninguém pode tirar, a minha saúde ninguém pode roubar. E isso está em um importante mandamento: não furtar. Não furtar a paz, não furtar o ânimo, não furtar a fé, nada disso. Nem eu de você, nem você de mim. Mas para isso eu preciso exercitar. E se eu faço isso comigo mesmo, se eu estou somatizando os meus problemas, as minhas vulnerabilidades são muitas, e eu estou tendo dificuldade em trabalhar essas vulnerabilidades de forma harmônica, equilibrada, eu com certeza estou me furtando de uma fantástica experiência em fazer diferente, em ser diferente, em ser mais tranquila, mais calma, mais equilibrada. Usar o Evangelho. Eu sempre digo, não existe nada melhor do que o Evangelho. Recurso inimaginável de cura. Sempre quando eu estou em aflição, quando alguma coisa está me tirando muitas vezes a tranquilidade, e isso acontece com todo mundo, eu me recorro a mim mesmo, penetro em mim, no meu quarto interno, na minha meditação, e oro a Deus, falo com Deus, e peço a Ele que me tranquilize, que me dê força, que me ouça, porque se Ele me ouve, eu já me sinto diferente. Porque eu posso não ter a coragem de falar nem para mim mesmo, nem para minha psicóloga, nem para minha terapeuta, nem para minha filha, nem para minha mãe, nem para minha melhor amiga, mas eu posso falar com Deus. E eu sei que Deus sempre vai me ouvir. E me ouvindo, Ele sempre vai me responder. Então, essa é a nossa reflexão da noite de hoje. E vamos para o nosso atendimento fraterno espiritual. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. E se você está aí, achando que você está muito ansiosa, ansioso,
desmotivado, desanimado. Sua vida deu de ponta cabeça e 360 graus houve uma grande modificação. E você está, às vezes, entristecido ou entristecida. Se a doença bateu à sua porta, se você sente dores da alma, porque são dores da alma, não são dores do corpo. É a alma quem dói, é a alma que está enferma e por isso que o nosso corpo, que é campo de efeito, ele absorve e adoece. Vamos pedir agora aos atendentes espirituais, aos médicos espirituais, que eles possam gentilmente cuidar de nós, nos auxiliando nesse momento tão difícil. Mas só o contato com essa espiritualidade pode nos acolher, pode com certeza ser um diferencial para tudo, inclusive todos os nossos momentos. Porque nós recebemos desses irmãos o acolhimento de Deus. É como se os braços de Deus nos abraçassem. É como se o Cristo nos carregasse no colo para o afago espiritual, para nos dar, com certeza, a força da força, para atravessarmos o nosso mar Egeu. Vamos pedir para que eles derramem sobre o nosso chakra coronário as energias do alto, a força da força, para que nada nos perturbe, nada nos assombre, para que possamos confiar em Deus e, confiando em Deus, conversar com Deus, buscar em Deus esse poder curativo que só Deus tem. E que nós precisamos ser antenas de vibração constante e contínua para receber as emanações do universo, do cosmos. É nesse momento que esses atendentes cuidem do nosso lar, das energias do nosso lar, purificando as energias, retirando as deletérias, renovando-as no amor e no ânimo de Jesus. Cuidem de todos os nossos familiares, para que todos possam também conhecer esse encontro maravilhoso com Deus, cultivando a fé em Deus, orando e vigiando e tendo ânimo cristão. Esse ânimo que no livro Ave Cristo nós encontramos, que no livro Há 2000 anos inicia a falar sobre esse que acredita no Cristo, esse homem, essa mulher, essa criança, esse espírito, eu, você, todos nós, que acreditamos em Cristo e que acreditamos que Deus é tanto amor que 50 anos depois Ele mostra, através da reencarnação, como Deus nos ama, como Deus acredita que nós podemos avançar, evoluir, retornando para Ele perfeitos, cheios de luz. Por isso que nascer de novo é a grande oportunidade. E esta vida que estamos vivendo agora, neste momento difícil, para mim, para você, para todos nós, cheios de desafio além da pandemia, desafios que estão em nós, gravados, dia a dia, levantar com ânimo, lutar, perseverar, resistir, para não cair,
para não deixar que a vida se extinga. Porque a vida é o ânimo, é a chama, é o amor, é a fé. É Deus em mim e Deus em ti. Então, que possamos continuarmos vivos, com fé, com poder. Porque Jesus nos disse: vós podereis fazer muito mais do que eu fiz. E nós vamos conseguir. Muita paz, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê a força da força hoje, amanhã e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz.